2024. Quero muito agradecer aos mais de 100 inscritos no canal e mais de 700 visualizações dos vídeos que já postamos aqui. Para quem não conhece, pode ir, fala de testemunhos e milagres que Deus fez nos membros da Igreja do Deus Eterno. E ano que vem, 2025, a gente terá também convidados de outras igrejas que viveram bem do Senhor na vida deles e vão contar aqui para edificar as nossas vidas. Então, mas eu não quero demorar hoje, tem muita história para contar. Quero apresentar o nosso convidado de hoje, nosso convidado de honra para encerrar esse ano de 2024. Hoje estamos recebendo aqui ele, que é pastor vice-presidente da Igreja do Deus Eterno, tem 45 anos de idade, mais de 20 anos de ministério pastoral, grande experiência em liderança de pessoas e estudioso da Bíblia Sagrada, compartilha muito do seu conhecimento aqui em outras igrejas, aqui por São Gonçalo, Niterói e até Rio de Janeiro. Ele que é professor, instrumentista vocal e casado com a irmã Leilane, pai do Iago e Yuri. Ele que saiu do seu pequeno espaço de traumas e rejeições, mas foi liberto e hoje, através do Espírito Santo de Deus que modificou a vida dele, ele compartilha tudo que Deus ensina a ele na sua trajetória através de pregações aqui em outras igrejas e do seu canal no YouTube também, a Palavra de Esperança. Estamos recebendo hoje aqui o pastor Thiago Matos. Seja super bem-vindo, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer poder participar deste projeto, que é o Pode Ir, né? Um projeto nosso, e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouquinho da minha trajetória. Às vezes nós conhecemos as pessoas pelo momento, né? Mas existe uma estrada, existe uma história, existem muitas coisas que contribuíram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito gostosa e edificante para a vida dos irmãos. Com certeza. E realmente é o que o pastor falou, né? Às vezes nós conhecemos pessoas 1, 2, 3 anos, e eu sei que tem muita gente que está nos assistindo e considera o pastor Thiago uma bênção, né? A sua família, tudo que ele conquistou, não só fisicamente, mas espiritualmente falando, mas há aí uma trajetória, né? Teve momentos difíceis, teve pedras no caminho, e você vai conhecer essas pedras hoje. Para quem está curioso aí, aguarde, fique até o final, porque o pastor tem muita história para contar. Não foi fácil chegar até aqui, é uma grande caminhada de muitas vidas salvas, um legado que ele tem deixado. Foi um ministério pastoral adquirido com pouca idade, muito jovem, mas que Deus honrou, e hoje ele vai compartilhar com a gente. Não só para nós, membros, né? Membros de igreja, membros ministeriais, mas até outros pastores que também talvez hoje estejam passando por alguma dificuldade no seu ministério pastoral, e vai aprender hoje aqui várias dicas e como que o pastor Thiago Matos chegou até aqui, com certeza graças à misericórdia de Deus. Então vamos começar, gente. Pastor, vamos iniciar falando da sua infância, né? Muitos conhecem o pastor Thiago Matos, mas tem uma história aí por detrás de muitas coisas. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você lembra da sua infância, da figura paterna, da presença ou ausência dessa figura, da presença da figura materna na sua vida, o que isso significou e o que isso te ajudou a passar aí as suas dificuldades na infância. Um pouquinho de tios, avós, primos, um pouquinho do que é a família do pastor Thiago Matos. Minha infância ela foi muito difícil em alguns momentos, porque depois que a gente cresce, né, a gente consegue perceber que a figura paterna ela é muito importante. Apesar de nós, com a consciência
renovada pela palavra de Deus, e saber que Deus é o nosso Pai, né? Ele nos ensina a verdadeira paternidade, mas a figura paterna, em um momento, o pai biológico, a pessoa presente, ela é muito importante, né? E aí eu cresci, nós crescemos, né? Porque você é entrevistadora aqui, mas é minha irmã. Eu sou irmã do pastor Tiago Matos, para quem não sabe, gente. Então nós crescemos com essa lacuna, né? E eu costumo dizer que eu tive muitas figuras paternas, né? Porque tinha meu avô, Rubem, e quando tinha eventos na escola, no Dia dos Pais, sempre era um tio meu ou outro que ia lá me representar. Então, aquela questão de você ter um norte, teu pai como norte, eu não tive. Então isso criou muitas coisas difíceis na minha caminhada, muitos complexos de inferioridade, e eu me relacionava com muitos amigos, né? E eu, quando ia na casa dos meus amigos, eu percebia que eles tinham o que eu não tinha, eles viviam o que eu nunca vivi, né? Aquela questão do pai, dele chegar. Outra vez eu estava na casa dos meus colegas e o pai deles chegavam me perguntando como é que foi o dia, se fizeram dever, aquela coisa toda. Eu não tinha isso, não tive isso. Por mais que minha mãe, nossa mãe, nos esforçou para poder estar presente e preencher esse espaço, mas nós sabemos que não é a mesma coisa, né? Então isso aí, essa dificuldade que foi criado na minha vida por causa da ausência do meu pai, deixou muitas sequelas que eu ainda tenho hoje. Por mais que eu viva experiências com Cristo maravilhosas, mas ainda existem alguns pontos que precisam ser restaurados, e eu sei que isso vai acontecer no tempo certo de Deus. E por outro lado, a questão de não ter a paternidade, o pai presente, eu vivi, conheci o lado dos meus tios, né? Porque isso aí a nossa família era muito presente, né? A casa de vovó e o vovô era muito cheia, todo final de semana o pessoal estava lá. Eu lembro de Copa do Mundo, de jogos de futebol importante, quando a gente enfeitava o quintal com bandeirinha nas Copas do Mundo. A minha primeira Copa do Mundo que eu lembro consciente foi de 1990, quando o Brasil perdeu para a Argentina, foi aquele chororô, todo mundo desesperado. Então, o lado bom, se podemos dizer assim, né, da ausência do meu pai, foi essa questão da gente poder se envolver muito com a nossa parentela. E aí a gente vai conhecendo eles, vai descobrindo o quanto eles puderam agregar na nossa vida, né, o quanto eles foram substitutos em momentos importantes da nossa vida, e que isso ficou marcado. Eu lembro de quando eu estudava no colégio Turma da Mônica, no Rocha, e no Dia dos Pais teve um evento onde todos os alunos convidou os pais para poder participar de um futebol, né? E nesse dia foi o meu tio Ronaldo que estava lá me representando. O tio Ronaldo me representou, o tio Robson representou o Gugu, e muitos dos meus amigos estavam com seus pais lá, né? E um desses momentos de que o meu pai não estava presente, nós tivemos os nossos tios representando. Então, de certa forma, cria vínculos, né, se eternizam em nossas memórias, ao ponto de eu hoje ter 45 anos de idade e poder lembrar, né, exatamente esses momentos. Eu converso com você que eu lembro exatamente lá o campo de terra, aquele lugar lotado, o colégio com uma festa só, os nossos tios lá com uniforme de futebol nos representando. Eu lembro exatamente como aconteceu, porque isso ficou para sempre. Então, querendo ou não, situações difíceis vão criando casca na nossa vida, vão nos amadurecendo, porque para que no futuro nós consigamos colocar em prática, né? Mas assim, apesar dessa ausência que você comentou agora, você, com tudo isso, resumindo, você se considera que foi uma criança, você considera que você foi uma criança feliz? Sim, considero, com certeza. Porque o amor da minha mãe, da minha avó, Helena, do meu avô Rubio, de a Rita, né? Essas são familiares que nos abraçaram em meio às nossas necessidades, e
se tornava importante. Então, quando a gente está crescendo e começa a descobrir a vida, é muito novo, tudo é muito novo. A gente tem a escola, né, o colegial, mas sobre vida Não tem manual não certo, tem manual, né? Não tem manual para você ser pai, para você ser mãe, para você ser filho. Então tem muitas coisas que você, conforme vai vivendo, vai identificando aquilo como importante, como aquilo ali é o certo. Às vezes eu falo sem pregação, né? Muitas das vezes foram criadas culturas em nós que achávamos que era certo, porque aprendemos com alguém que era referência. Sim. Depois que a gente conhece a palavra, percebemos que isso tudo que nos ensinava lá atrás era errado. Mas quando nós aprendemos, aquilo era referência, era o nosso norte. Certo pra gente. Então viver com eles no quintal, sabe, muitos louvores da harpa que eu conheço hoje, canto sem olhar, é porque quando eu estava no quintal brincando, vovó, ouvindo a melodia o dia todo, tia Rita também, sabe, então isso aí foram posicionamento delas que contribuiu para a construção do nosso caráter, sabe, e isso permanece até hoje. Elas não estão mais aqui, tia Rita, vovó, mas enquanto minha mãe trabalhava, e elas estavam em casa, tomava conta da gente, né? Nos dava nortes para a vida que ficaram. E hoje eu posso passar para os meus filhos princípios, como meu avô Egito também. Eu lembro de uma frase que ele falou para mim assim: independente do que aconteça na vida, nunca deixe o seu nome ficar sujo. O seu nome, a sua palavra é a maior certeza de quem você é. E quando você falar para alguém, que você vai dar certeza que vai fazer, que as pessoas não esperem resultado, mas que elas saibam que a sua palavra é a certeza de que aquilo vai ser concluído. Sabe? Então isso são coisas que marcam na nossa vida. E eu levo isso para a minha vida toda. Entendi. Agora, nem estava no meu script, gente, mas assim, vocês sabem que eu gosto de às vezes lançar no decorrer das perguntas aqui algumas coisas alguns assuntos que podem edificar a vida de vocês. Pastor, você tem um padrasto, nós temos um padrasto chamado Gustavo, pastor Gustavo, que a maioria conhece. E quando ele casou com a mamãe, a gente era bem novinho, né? Eu acho que eu tinha 6 anos, você provavelmente quase 10, que a gente tem 4 anos de diferença. E o que você pode falar um pouquinho de quem vive aí com uma família constituída com padrasto ou madrasta? Hoje em dia, né, o mundo ele evoluiu muito. Existem especialistas para muitas áreas que antigamente não tinha. Muitas palavras novas, né, psicologia, essa parte psíquica, tudo hoje em dia abrange muitas novidades que antigamente não tinha. E hoje em dia tem profissionais, pessoas que falam que orientam solteiros não casar com mulheres ou com homens que já têm filhos, porque é muito complicado você assumir uma família ou fazer parte de uma família que já tem uma caminhada, né, e adaptação, respeito, sabe, envolvimento é muito difícil, então tem pessoas que orientam. E eu confesso que no início foi meio complicado, né, porque então a gente só tinha mamãe. Sim. E daqui a pouco do nada aparece aquele homem zarrão dentro de casa. Quem é esse? Ele é um homem... um jeito peculiar de ser. Exatamente. Do aquele bigodinho dele, né? O jeitão dele, aquela camisinha dele aberta, o peitão de fora, com os cabelos aparecendo. E aí foi muito estranho no momento, porque até então era só a gente e mamãe. Agora tem um homem dentro de casa. Sim. Né? E tipo assim, a privacidade que nós tínhamos começamos a não ter mais. Sim. Mas a convivência vai criando vínculo, né? E aí ele se torna o sacerdote do nosso lar, ele se torna o provedor, o ajudante de uma mãe na nossa vida e começa a contribuir para nos ajudar, né? Eu lembro que meus colegas, todo mundo sabia andar de bicicleta e eu não sabia andar de bicicleta, bobão que não sabia andar de bicicleta ainda. E aí ele cuidadosamente pegou uma bicicleta pequenininha, parecendo até um velotrol, e ali do meu lado me ajudando a andar de bicicleta até que eu consegui aprender. Quando eu comecei a dirigir,
né, com toda a minha insegurança. Eu lembro que eu determinei que nunca iria dirigir na minha vida porque eu vi um acidente de carro muito feio e eu falei assim, nunca mais. O acidente criou um trauma, um bloqueio que eu falei que nunca mais iria dirigir. E hoje a minha profissão é motorista. Só Deus faz isso, né? E eu lembro que ele nos ajudava a começar a dirigir os carros de vovó, né, o Fusquinha, a Brasília do vovô. Sim. Então o convívio foi gerando segurança, né, confiança, e ele se tornou aquela pessoa importante, assustador no início por ser Sim. novo na nossa história, e depois um pilar que nos ajudou a nos tornar quem somos hoje. Então o Gustavo ele é fundamental na nossa vida, o amor que ele tem pelos nossos filhos é incondicional. Não só pai, mas como um avô excepcional. Exatamente. Então você que tem uma família hoje, talvez você esteja passando por algum problema, talvez exista um padrasto ou uma madrasta. Eu também sou madrasta, eu digo que eu sou mãe drasta, porque eu me dou muito bem com a minha enteada. E entrega a sua família nas mãos de Deus. Às vezes pode parecer assustador, talvez você esteja até passando, né, por momentos difíceis. Quando eu estiver do outro lado, eu tive uma história com o Gustavo também, uma história muito difícil, e Deus restituiu o nosso amor e hoje nós somos com certeza super companheiros, e então Deus pode fazer milagres dentro da sua família. Não deixe de entregar a sua família, os seus problemas na mão de Deus, que Ele coloca as coisas no lugar. Pastor, ainda na sua infância, pelo que eu vi aí, como você mesmo citou, você tinha, na casa de vovó, a gente tinha muita movimentação, né? A nossa família sempre foi muito acolhedora e isso, a minha avó passou, e meu avô passou esse legado para minha mãe, tanto que minha mãe acolheu dentro de casa Alexandre, Almir, Bruno, né, que hoje nós consideramos nosso irmão, Jonatas, Débora. Então, assim, nós temos esse jeito de ser, a nossa família é muito acolhedora, então a gente acolhia muitas pessoas na época da minha avó. E eu queria citar aqui, gente, um dado estatístico, porque é algo que o pastor Tiago passou. É super importante a gente compartilhar isso, porque quero agradecer a coragem dele, porque isso precisa ser visto, precisa ser falado, inclusive dentro das igrejas, porque a gente precisa estar de olho nos nossos filhos, nas nossas crianças. Então, eu queria, antes de o pastor Tiago comentar, eu queria dizer que o cenário de violência sexual infantil no Brasil, de acordo com os dados obtidos por uma fundação, em 2022, por exemplo, de 62.091 notificações recebidas, mais de 45.000 tinham como vítima pessoas com menos de 19 anos, vítimas de abuso sexual, menos de 19 anos, então crianças. A proporção corresponde a 73,8%. De um abuso sexual geral aí no Brasil, 73% eram crianças, pessoas com menos de 19 anos. O cenário de infância e adolescência no Brasil de 2024 também identificou dados onde a violência ocorre em 68,7% dos casos no ambiente familiar e residencial. Então, de abusos sexuais infantis, 68% ocorre dentro do ambiente familiar. E, pastor Tiago, você já passou por isso. Queria que você contasse um pouco para a gente como aconteceu, o que você se sentia à vontade para falar isso, até para que a gente possa alertar as famílias que estão nos assistindo. Como você falou, a nossa casa, né, era um quintal com 2 casas. E era muita movimentação de pessoas. E o que acontece? Hoje eu trabalho transportando crianças, né? Fiz 11 anos trabalhando com transporte escolar. E eu trabalho com crianças de 2 anos, né, até 15, 16, 17. E o que eu percebo? A criança, ela é um papel em branco.
E como nós falamos ainda agora, a gente vai aprendendo diariamente. E por isso que a palavra fala, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Quer dizer, ensinar no caminho é estar junto. Porque aí vai dando as orientações para que a criança evite erros que aquele responsável teve, talvez, no passado. E é claro que cada um cria a sua história e precisa das suas experiências. Então eu vejo que a criança realmente, ela dependendo da idade, muita coisa é nova. A curiosidade leva a criança a ela explorar muitas coisas ou ser conduzida para ser explorada. Porque nessa inocência, a criança não sabe ainda o que é masturbação, o que é um toque, né, o que é um carinho, uma brincadeira ou um abuso. Se a gente for citar aqui, os relatos são coisas assustadoras. Né? Inclusive, existem grupos que trabalham em prol disso, para pedofilia e de contrabando de crianças. Então, prostituição, porque a criança não sabe se aquilo é uma brincadeira ou não. E na sua inocência, um toque pode ser só um simples toque. Mas quem está fazendo pode estar na maldade. E aí faz o primeiro, dá o segundo toque, dá o terceiro, dá aquele abraço mais apertado, a mão vai aonde não deve ir, e a criança inocente, para ela não é problema. Para ela é normal. E se aquilo começa a ser repetitivo, a criança às vezes até faz com outras crianças, porque acha que é normal. Até o toque numa parte íntima, por ser inocente, se um pai e a mãe não orientar, não dê, se alguém encostar a mão ali, não deixa, só papai e mamãe. Alguns falam, orientam, né? Existe hoje em dia, com essa questão dos pais precisarem trabalhar muito, o pai e a mãe, muitas crianças estão em creche, muitas crianças estão em colégios passando 8, 12 horas no colégio. Vizinhos, né? Vizinhos. E a gente não sabe quem são essas pessoas. Hoje em dia, antigamente falava assim, aquele colégio ali, aquela creche ali, aquele estabelecimento ali é de direção cristã. Antigamente você confiava quando falava isso. Hoje não tem mais esse tipo de confiança. Então essa inocência permite com que pessoas acessem a intimidade da criança e isso começa a se tornar abuso. E o que parece ser uma coisa boba já se torna algo mais agressivo e vai deixando sequelas. E foi o que aconteceu comigo. Na minha inocência e não sabendo ainda discernir muitas coisas, eu fui conduzido a essa situação por uma pessoa adulta. Você tinha quantos anos? Eu devia ter... Eu acho que foi 10, bem próximo a mamãe se casar com o Gustavo. Até antes um pouquinho, talvez 8, 9 anos, por aí. Então aquilo que parecia ser uma coisa normal, comecei a ser conduzido a fazer aquilo. E naquela questão de não saber ainda, e não ter discernimento, e você é levado você é dominado e convencido de que aquilo é normal, que aquilo é legal. Ainda mais quando a pessoa é do convívio da casa, porque aí você tem mais confiança. Confia. Exatamente. Lá dentro da minha casa, fala com minha mãe, fala com minha avó, então deve estar certo isso. Exatamente. E quando você percebe aquilo, vai se tornando uma coisa normal e já te domina. E dependendo do que for feito e como é conduzido, se torna tão vicioso que você não consegue mais desvincular. Por isso que acontece muito de pessoas hoje casadas não conseguem ter uma relação sexual saudável porque passaram por isso na infância. Muitas pessoas... manter o casamento, né? Exatamente. Muitas pessoas hoje que já são adultas foram abusadas e com medo de contar, ameaçadas, foram suportando isso, principalmente por ser pessoas próximas, que acessam a casa e a família com facilidade. Sabe? Então aconteceu exatamente isso comigo.
numa questão de não ter muito discernimento ainda, e todo aquele complexo de inferioridade que eu tinha, aquela figura paterna que me faltou para o norte, sabe? Mamãe trabalhando, trabalhando direto, essa orientação que é necessária dos pais para com os filhos, mesmo que pareça uma coisa boba, é melhor falar do que colher frutos amargos no futuro. Sim. Sabe? Esses foram fatores que contribuíram para que naqueles momentos eu estivesse sozinho. E o que parecia ser uma coisa nova, tentando discernir, foi se tornando mais grave, mais consolidado. E aí sim, foi exatamente desta forma. O que parecia ser uma coisa de inocência se tornou um abuso. E só Deus vai poder ter me libertado mesmo. Hoje você não considera que tenha sequelas Não. que atrapalhem sua vida em consequência desse abuso? Exatamente, graças a Deus. A minha vida como homem, como hétero, é totalmente sarada e saudável, sem nenhuma sequela. E graças a Deus, quando eu lembro, não me machuca. Quando eu lembro, não me fere, porque eu fui curado. Sim. Porque se Cristo não tivesse me curado, eu poderia estar na estatística de tantas pessoas que hoje sofrem com isso. E claro que a gente não vai citar nomes aqui, porque o nosso objetivo não é expor ninguém, mas pastor, o senhor encontrando essa pessoa hoje em algum lugar, o senhor fala com essa pessoa? Eu encontrei muitas vezes e falo normalmente, porque eu estou curado. A cura na nossa alma, ela é tão poderosa que nós não temos medo, a gente não desvia, não evita estar com a pessoa. Se acontecer de ter uma reunião, um encontro, alguma coisa, a pessoa estiver lá, você não foge, porque não te machuca mais. Entendi. A cura é estabelecida dessa forma. Às vezes a gente fala sobre perdão também. Sim. Né? Quando a gente tem esse direcionamento do Espírito Santo, você consegue ser curado, você consegue perdoar, e se precisar ajudar, eu ajudarei com paz no coração. Com paz no coração. A pessoa, exatamente. É muito forte isso, porque você perdoar a alguém que fez isso, se aproveitando da sua inocência, e hoje ainda tem convívio, e você conseguiu olhar nos olhos dela, realmente é um milagre, né? É uma cura que Deus faz e que ninguém mais pode fazer. Gente, a gente só começou a infância, já estamos sendo curados e aprendendo muita coisa aqui com o pastor Eu Thiago. quero até aproveitar esse momento e falar para as pessoas que é possível sim ser curado. É possível sim ter a vida resolvida, organizada, porque Deus coloca tudo no devido lugar. Tem uma canção que fala: mas eu sou teu Deus e eu estava lá, no meio do seu vale eu estava lá. As dificuldades que nós enfrentamos e passamos na vida, e às vezes nos orientam a culpar Deus, na verdade o mal, ele alcançou o ser humano a partir do momento da queda do homem no Éden. Então isso não tem nada a ver com Deus. Então eu quero dizer para você que é possível sim você ser curado, você ser restaurado. Se você hoje ainda leva sequelas, leva uma mochila pesada com lembranças do que você passou, é possível você ser curado sim, é possível ser restaurado sim, porque Deus não fez uma lavagem cerebral, Ele simplesmente me curou, Ele me libertou e me faz lembrar. E eu lembro das ações, dos momentos e de todo o ato perverso, eu lembro, e isso não me machuca. Você sempre lembrou ou te deu algum? Porque tem pessoas, eu ouvi falar, e eu conheço até uma que ela teve um lapso e lembrou depois de anos de um abuso que ela sofreu. Ela vivia como se nada tivesse acontecido, ela teve um lapso, acho que um gatilho, uma situação, e ela lembrou que determinada pessoa da família abusou dela. Você foi assim, pastor? O senhor lembra desde sempre? Não, eu não fico lembrando, mas quando é necessário, quando surge um assunto, uma oportunidade
E eu lembro... Do tema você lembra. Isso aí, mas nada que fique me atormentando. Eu estou curado. Isso aí você pode ficar, ter certeza. E a pessoa que vocês estão nos assistindo também. Não tem peso, não tem aquela questão de você ficar tentando ocupar a mente com outras coisas, porque esses pensamentos voltaram. Nada. Não, e eu estou aqui como testemunha porque eu não sabia. Eu não sabia dessa situação, fiquei sabendo pré-Covid. Já vi o pastor com essa pessoa várias vezes e realmente eu na hora fiquei super chocada, mas normal. Eu lembro que até teve minha mãe veio conversar comigo, ela chorando muito, né? Ela falou assim: meu filho, como que eu não pude ver isso acontecer? Né? Como que eu não pude te proteger? Ela falou isso para mim, chorando muito. Eu falei: mãe, independente do que aconteceu, isso não me matou, né? Me tornou mais forte. Sim. Até para que hoje eu possa encorajar pessoas a superar, porque Cristo faz isso, né? E até porque a nossa vida era muito corrida, né? Enquanto nós estudávamos e éramos vovó e titia tomava conta da gente, né, dos nossos primos. E eram vários netos, né? Ela tinha que trabalhar e passar o dia todo fora. Então tem coisas que é a orientação. A orientação é fundamental para que quando o momento se apresentar com a covardia do mal, o que foi ensinado se torna uma fortaleza. Porque nem sempre os pais vão estar presentes. Às vezes os pais vão precisar de lugares para que os filhos fiquem. Sim. Né? Quando esse mal tentar se aproximar, a orientação é muito importante. E até fora, não só casa, escola, né? A gente já viu hoje em dia atletas adultos falando que foram abusados na adolescência por treinadores. Então, hoje em dia tem muito isso, né? De nossos filhos estarem em escolinha de futebol, estar em natação e às vezes a gente deixa, vai embora, depois busca. Gente, é claro que a gente precisa confiar em Deus. Tem gente que tem uma rotina que não tem como mudar, mas é o que o pastor Tiago falou: oriente seus filhos e sempre entregue eles na mão de Deus, porque Deus sim está 24 horas com eles. Gente, então assim, é impressionante como a gente já falou de várias coisas da situação do pastor Tiago e que milhões de pessoas vivem. E mais um tema a gente vai falar agora. Pastor, o senhor foi pai muito cedo, né? E muito jovem. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho de como foi essa experiência, se a ausência paterna te afetou como pai para os seus filhos, mesmo com a presença do pastor Gustavo como pai, como padrasto, mas não como pai. Porque hoje a gente tem milhões de pessoas, milhões de adolescentes com filho em casa. E eu sei que na hora assim do êxtase é muito bom, mas depois que a vida cotidiana começa, muitos não resistem. Por isso, alto nível também de divórcios e separações e mães adolescentes sozinhas, porque no início parece que brincam de casinha, mas depois, cada um vai para o seu lado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência, de quantos anos você tinha, como que você conseguiu passar por essa fase, se a falta da figura paterna afetou em alguma coisa. Conta um pouquinho pra gente. Você foi pai com quantos anos? Com 19. 19, né? Então, nessa mesma linha de orientação, de ser orientado, a gente aprende muita coisa na rua. Na maioria das vezes, hoje, a internet ensina muita coisa. Nós não tínhamos isso. Então a gente vai aprendendo a ser homem na rua. Verdade. E as pessoas que a gente convive vai dizendo para você quais são as características que um homem tem que ter para ser homem. Exato. E você vai aprendendo isso na esquina, na curriola, nos colegas. E aí quanto mais você aprende e coloca em prática, você se acha o tal e é elogiado pelo pessoal. E nessas questões que a gente vai aprendendo muito, na rua e levando como é certo, a gente vai colhendo muitas coisas. E
foi exatamente isso. Por não ter muita orientação de aprender muita coisa, eu comecei a namorar a minha esposa. E aí nós também não tínhamos muito conhecimento, né, de orientação familiar, né, para poder fazer as coisas certas, nas etapas certas, para que tudo viesse a ter um resultado bom no futuro. Então você começa a namorar, né, e tudo tá explodindo, né, dentro de nós, pela idade. E aí quando você percebe, as oportunidades vão surgindo, né, e o que é um namoro, esse namoro sem orientação começa a avançar. E quando a gente percebe, o que parece uma coisa que está tudo no controle, né, porque a gente hoje orienta, né, ter essa questão de fazer as etapas serem cumpridas corretamente, ter conhecimento da verdade, da palavra e fazer as coisas certas, mas nós não tínhamos. E essa aceleração de viver a empolgação de um namoro se transformou na gravidez da minha esposa, a primeira gravidez, que é do meu filho Iago, né? Então ali começou e agora? Estou grávida. Aí começou aquela loucura toda, porque até então você acha que está no controle da situação, porque é só um namoro. Sim. E esse namoro começa a avançar, e quando vem a gravidez, o chão está debaixo dos nossos pés. Porque nasce um vínculo que vai ser eterno, né? Não é mais aquele namoro que você pode, não dá mais, não dá um tempo, cada um vive a sua vida. Isso aí. E uma coisa é você programar as etapas da família que você está constituindo. Vamos namorar, vamos planejar. Quando vem uma gravidez, essa gravidez acelera. Então, dois jovens que só estavam namorando no final de semana, passeando, agora começam a pensar em família. Mas não sabe nada ainda. Nós não sabemos nada ainda. E agora como é que vai morar embaixo do mesmo teto? E começar uma vida familiar que ainda há pouco era só dois jovens namorando. Inclusive Leilane tinha uma vida muito bem estruturada no sentido financeiro, né? Sempre a família dela teve uma boa condição, ela tinha o que queria, pelo pouco que eu lembro um pouco dessa fase, mas ela sairia realmente de uma zona de conforto, né? Totalmente, porque ela tinha tudo o que precisava, estudou em colégios bons, tinha todo o investimento que seus pais faziam, e agora mudou tudo. Então quando você entra numa vida conjugal planejada, você vai cumprindo as etapas e procurando amadurecer para vivê-las. Agora quando você é forçado por uma gestação, uma gravidez, a se tornar família, se tornar cônjuge, é assustador, porque não tem planejamento. Um dia você é só namorado, somos namorados, e no outro dia agora tem que casar. E você, quando falar em casamento, você aceitou de boa ou isso te assustou muito, te fez pensar? Não, eu aceitei de boa porque eu a amava. Eu sempre amei a Leilane, sempre. Então estar com ela, a minha vida não era toda, sacrifício, não era problema. Entendeu? O problema seria a questão ser esposo, ser provedor, ser marido, ser pai. E aí como ser pai? Porque talvez, se alguém me perguntasse, você vai querer ser pai? Eu não iria responder não quero ser pai, mas eu ia fazer uma reflexão. O que eu tenho, o que eu tive de paternidade e que vai me favorecer ser pai? Eu poderia pensar nisso. Eu poderia fazer uma escolha, porque talvez se eu fosse olhar a minha vida de filho e o que eu nutri de um pai, eu talvez não conseguiria dar para o meu filho, porque eu não tive muita coisa que viesse a criar características em mim. Então, mas aí é que acontece, o momento, a empolgação nos levou de um casal de namorados a constituir uma família, e agora você tem que mudar toda a sua vida em prol da sua esposa e do seu filho que vai nascer.
E aí é a questão de como ser pai. Ser um pai é essencial, importante, se você não tem referência. Eu costumo até falar isso. Você e Sara, na questão de ser mãe, nunca terão problema. Sim, é Porque verdade. tiveram uma mãe como referência. Agora, Com certeza. eu, como homem, né, a questão de muitas figuras paternas, Sim. avós, tios, padrasto, então é muita Cada um do mistura. seu jeito, né? Isso aí, é muita mistura para você transbordar na vida de um filho, que depois foram 2 filhos. Sim. Então ali começa mais uma etapa assustadora na minha vida, que é ser pai, Sim. ser referência e tentar de alguma forma fazer na vida dos meus filhos, porque a gente sempre escuta esse tipo de orientação, né? Você que não teve um pai presente, você que encontrou dificuldades na sua infância, quando você for pai, você tem a obrigação de fazer pelos seus filhos o que você não teve. A gente escuta muito isso. Você precisa dar para os seus filhos o que você não teve. Mas como que você vai dar o que não teve? Quem está de fora, olha, não tem uma ótica longínqua, né? de lá de trás, do nosso início até agora, para dizer, é fácil, vai lá e faz na vida do seu filho o que você não teve. Mas você não teve. Então agora como dar? Como ensinar? Como orientar? Louvado seja Deus que eu recebo muitos elogios quanto à criação dos meus filhos, né? Mas não foi fácil. Dar para eles o que eu não tive. Eu precisei conhecer o lado paterno de Deus para que essa característica paterna fosse transferida para mim e assim eu conseguisse dar para os meus filhos. Quando que você teve esse despertamento, assim, que você viu um divisor de águas na sua vida como pai? Por exemplo, no início eu creio que você teve dificuldade talvez até de carinho, de atenção, de como reagir a situações difíceis, uma prova, uma nota baixa, uma briga. E quando você percebeu que essa paternidade de Deus foi te transformando para que você fosse um pai melhor? Você lembra mais ou menos? Eu estava afastado de Deus quando eu comecei a namorar e minha esposa engravidou. Então, eu era aquele adolescente que ia só no protocolo para a igreja, né? Me batizei, mas ia para o culto, ficava do lado de fora conversando, né? Teve uma parte que a gente vai falar do funk ainda, né? Sim. Eu lembro que eu ia para a igreja, ia lá para a calçada da igreja, ficava ouvindo funk no rádio e não tinha ideia de quem eu era ainda. Eu era um religioso acompanhando mamãe para a igreja. Sim. E não conhecia Cristo. Então, quando eu me relaciono e vem a gestação, eu começo a ser família, né, que a gente precisou morar na casa de uma mãe, né, para depois seguir as próximas etapas, eu estava afastado. Então, não tinha nada para poder apresentar para minha família. Foi levando, né? Foi levando, entendeu? E na maioria das vezes, tudo que eu tentava fazer estava errado. Porque eu tinha minha criação, minha esposa veio de uma criação muito boa, né, financeiramente, agora tem que morar num quartinho construído em cima de um outro quarto, na casa de mamãe. Aturar a irmã chata do marido. Então, a maioria das coisas que eu tentava fazer como pai, como esposo, estava errado. Estava errado. E aí o que eu fiz? Eu comecei a conhecer a Cristo como eu não tinha conhecido antes. Aí sim eu comecei a conhecer Deus na palavra, e esse Deus que parecia estar tão longe, ele agora começou a fazer parte da minha vida. Mas hoje você acha que tem algum gap entre você e seus filhos, ou eles entenderam? Hoje vocês têm um relacionamento positivo, um relacionamento de confiança,
ou eles trazem algum trauma que eles falam com você, papai, na época, no início, ou você acha que mesmo sem essa sabedoria inicial, não ficou traumas na vida dele como entre pais e filhos? Eu confesso, Pai e filhos. eu confesso que eu estou há muito tempo adiando uma conversa muito sincera com eles, para poder abrir o meu coração e diagnosticar algumas coisas, algumas pendências que pode haver. Entendi. Entendi que, tipo assim, às vezes eu estou na sala e eu estou na cozinha lavando louça, ao fecho a bica e falo assim, agora eu vou lá. E eu não consigo sair dali. Porque eu até comento com algumas pessoas, eu não consigo falar que amo meus filhos. Eu escrevo, eu não consigo. Você nunca abraçou e falou eu te amo para eles? Não. Sério, pastor? Sério, não consigo. Eu digito, e no outro dia achei um vídeo na internet de um rapaz que ele fala assim, eu sou muito grato a você, pai, porque mesmo você nunca ter falado que me amou, mas você, nas suas ações, você mostrou quanto você me amava. Eu peguei esse vídeo e mandei para eles, porque é exatamente isso. Eu sei que eles me têm como referência, que eles me amam, eles sabem que eu os amo, mas consequências da minha infância, eu não consigo falar que os amo. E talvez para algumas pessoas vai achar assim, bobeira, é só você falar. Mas só, como diz o ditado, só sabe a quentura da panela a colher que mexe. Então eu sei da onde eu vim, do que causou na minha vida, situações. Tem muitas pessoas que são assim. Eu sei que meus filhos são apaixonados por mim, me vê como amigo, me contam segredos deles, e cada segredo que eles me contam, isso me deixa mais forte, mas eu precisei me converter para que isso viesse a se tornar uma coisa natural. Eu lembro que o dia da minha conversão, mamãe fazendo uma consagração lá na sala, eu estava no quarto, sábado de manhã, deitado com a minha esposa, e eu desci para o banheiro, sem camisa, de short, descalço, largado. E eles estavam na sala louvando, eu desci, entrei no banheiro, e quando eu saí, estava cantando aquele louvor, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu nunca mais me esqueço. Após a dor vem a alegria. Quando eu saí do banheiro, eu já sentei na última cadeira que estava vazia, chorando muito. E dali, tudo mudou na minha vida. Já tinha água nessa época? Já tinha. Ali mudou a minha vida. Na verdade, nem tinha água. A Helena estava grávida. E ela nasceu em 3 de outubro de 2000. Foi. Isso aí, a nossa igreja tem a idade de Iago, 24 anos. Então foi a diferença de meses aí, porque nós, antes de nos tornarmos igreja, era um estudo no lar. E olha o cuidado de Deus, Já no início ali de você voltando, e claro que ninguém é transformado da noite para o dia, e Deus foi te transformando aos poucos para que você pudesse hoje ser o pai que você é para os seus filhos. Exatamente. Então dali que eu me converti de verdade. E nesses cultos no lar, eu comecei a frequentar. Eu lembro que depois que a Água nasceu, a gente já estava morando na outra casa, e a gente ia lá para o Rocha, no carrinho, e a gente estava passando uma necessidade, e aí o pessoal começou a colher ofertas nos cultinhos, E aí começaram a me dar ajuda para a gente poder pagar passagem, para não ter que se deslocar do Galo Branco até o Rocha com uma criança no colo. A nossa dificuldade era tanta que a gente pegava esse dinheiro da passagem e ia a pé escondido para comprar NAN. Porque a água tinha dificuldade no início, então ninguém sabia. Quando o pessoal pensou que a gente estava chegando de ônibus, e a gente ia a pé e guardava esse dinheirinho da oferta para comprar NAN. Então são momentos que vai construindo algo forte na nossa vida. E as pessoas não têm ideia do que nós passamos e vivemos para poder chegar até aqui. E a conversão me levou a conhecer essa paternidade de Deus, o lado paterno de Deus, e isso começou a desconstruir coisas na minha vida
e construir outras coisas dentro da palavra, que começou a mudar o meu caráter e tirou daquele menino cheio de trauma, de complexos, de inferioridade, agora começou a contribuir para que eu viesse a me tornar um homem de verdade, maduro, capaz de ser sacerdote do meu lar e ser referência para a minha família. E pegando um gancho nisso, né, eu já ia falar da época do MC Pico, né, quem não conhece é o pastor Thiago, mas eu vou pegar um link para a gente terminar esse tópico em relação ao seu casamento. Eu creio que como foi difícil ser pai, também foi difícil ser ali a coluna da sua casa, o provedor, como você diz, e conviver mesmo, porque namorar é uma coisa, você viver junto é outra. E como a gente já falou aqui, a Leilane veio de uma realidade realmente diferente da nossa, a gente não tinha uma situação tão boa na época, a Leilane já tinha melhor. E como que foi o casamento, né? O seu relacionamento com a Leilane, como foi essa trajetória? Já teve momentos de você pensar em jogar toalha? E como que Deus te fez se manter firme até aqui? Você está com quantos anos de casado? São 24, 24, né? Mais um namoro, 26, né? Essa dificuldade, acho que todo casal enfrenta, né? Porque são pessoas com criação diferente que agora estão debaixo do mesmo teto. Eu lembro que por causa da gravidez, né, nós começamos a nossa vida conjugal e aí tentamos fazer o nosso casamento certinho. A sogra não quis assinar um papel porque era menor de idade, né? Porque tipo assim, para minha sogra, eu entrei na vida da minha esposa para poder atrapalhar todos os planos que aquela família tinha com ela. Sim. Né? Porque tinha planos de formação profissional, e a partir do momento que vem uma gravidez, todo aquele plano que os pais dela tinham, acabou. Porque agora é uma outra história, uma outra vida. Né? Então minha sogra na época não quis, e hoje minha sogra ela é muito maravilhosa na minha vida, me ajuda muito. Quantas das vezes eu estava em crise de cefaleia de salvos, eu ia para lá e ela tomava conta das crianças, me deixava no cantinho escondido por causa da dor e me supria no que era necessário. Mas eu entendo a dificuldade dela de não me aceitar, né, por entrar na vida deles e talvez frustrar planos da família, de certa forma. E aí vem a gravidez, moramos juntos e depois conseguimos nos casar. Eu lembro que meu sogro chegou ele foi lá na calçada de mamãe para a gente poder conversar. Ele falou assim: quando você colocar a Leilane embaixo do seu teto, você vai saber quem ela é. E ele falou: eu não acreditei, e depois eu vi que era verdade. Você lembrou, meu sogro abençoou. E aí a gente vai encontrando as dificuldades, né, de convivência, isso aí. E ela é muito firme, ela é muito forte, ela é muito 220, vai para dentro mesmo. Eu sou um cara mais tranquilo, pacificador, né? Então essa questão do ajuste inicial foi muito complicado. Às vezes a gente tem umas pegadas ainda, porque são características de cada pessoa e você não vai mudar, né? Muitas pessoas tentam mudar quem são para agradar o cônjuge ou quem ama e acaba se ferindo com essa mudança que é desnecessária, aonde o casal tem que aprender a respeitar e a conviver com as características que a pessoa que ama tem. Então realmente foi muito difícil no início, né? Principalmente por eu estar desempregado. Eu comecei a trabalhar em muitos lugares, posto de gasolina, hospital, sabe? Você vai tentando, você tenta entrar em qualquer lugar, porque precisa ter o dinheiro para poder pagar as contas no final, sabe? Então foi muito difícil esse choque de realidade, essa distância da criação, do que ela tinha em casa como filha, do que eu tinha, e quando a gente se junta para poder eu passar essa segurança de ser o provedor e
desempregado, foi muito complicado, né? Mas a própria vida e a convivência, né, as orientações foi nos levando a conviver, a continuar errando, a continuar tropeçando em alguns detalhes até que o amadurecimento veio. Nos separamos, ficamos 4 meses separados de corpos, de casa, né? Nem lembro, gente, minha memória é péssima. Nos separamos, sabe? Quando parecia que era definitivo, Deus entra mais uma vez na nossa história, né? Restaura o nosso casamento e hoje nós estamos aí. E quando você olha para trás, né, vindo, né, de uma gravidez inesperada, de um desemprego, vivendo num quartinho, que eu creio que para ela foi muito difícil realmente você viver na casa de outras pessoas, num quartinho limitado, sem perspectiva de uma vida profissional naquele momento, porque ela estava grávida, então era difícil ela conseguir um emprego. E hoje você olha para trás e quando você olha para frente, você tem a sua casa própria, tem uma casa grande, tem o seu carro, o seu trabalho, seus filhos são já adultos, né? Lindos, né? Porque eu sou tia não, mas eles são lindos e vivendo a vida deles, prosperando. E você, o que você pode falar dessa caminhada até aqui? Tem algum arrependimento? Arrependimento, antes de falar de arrependimento, essa caminhada, semana passada, eu sempre mando mensagem para ela, minha esposa, né? Eu falo para ela que nós somos sortudos de tê-la na nossa vida, porque ela que resolve nem é questão de resolver, o amor dela para cuidar de nós, sabe, lembra de nós 3 em cada detalhe. Chega em casa sempre com uma coisinha ou outra que é o gostinho de cada um, sabe? Ela sabe o nosso gosto, ela sabe o que a gente precisa. E aí eu sempre falo para ela e mando mensagem para ela que nós somos sortudos de tê-la na nossa vida. Então, olhar hoje, um dos pontos que eu glorifico o nome do Senhor é ter conseguido resistir às dificuldades que nós enfrentamos no casamento, no início. Essa perseverança nos faz colher frutos maravilhosos hoje, porque ela é essencial na nossa vida, totalmente essencial. Você tem orgulho da família que você construiu hoje? Os filhos hoje estudando, se formando, cada um na sua área, né? Homens responsáveis de valores, falhos como todos nós somos, né? Mas íntegros, corretos, e eu vejo que isso tudo é o cuidado de Deus com a minha vida. Sim. Que Ele me curou no tempo certo para que eu pudesse ser referência para os meus filhos. Né? E arrependimento, eu acho que eu penso as dificuldades que eu enfrentei no passado me limitou muito, sabe? Eu queria ter feito mais pela minha família, eu queria ter viajado mais, eu queria ter aproveitado mais. Eu sou um cara muito caseiro. Sim. Se deixar eu ficar em casa, eu fico mesmo. Pode ir pro filho. Verdade. Sabe? E eu queria ter vencido essas minhas características para ter me doado mais por eles. Que talvez sejam características até em consequência de tudo que você passou, né? Não quero nem usar isso como muleta. Sim. Sabe? Mas eu entendo que quando a minha vida foi forjada em meio às circunstâncias e adversidades da época, muitas coisas contribuíram para isso. Sim. Eu não me enxergava no futuro como alguém que fosse esposo. Eu não passava isso na minha mente, porque eu era muito limitado. Exatamente. Vida profissional, esposo, familiar, nada. Você nem pensava no futuro. Nenhuma expectativa quanto ao futuro. Sabe? Então, um arrependimento que eu posso ter seria esse. Eu queria ter sido capaz de me desenvolver em algumas áreas para poder fazer da vida da minha família, e não por fazer com gosto, mas fazer porque é bom para eles. Sim. Proporcionar a eles momentos mais diferentes, sabe? Divertido. E eu não consegui fazer isso.
né? Que esse é um arrependimento. Às vezes a gente se coloca numa bolha e às vezes são coisas tão simples, né? Eu lembro que nessa empresa que eu trabalho, eu comecei a trabalhar, minha gerente é de São Paulo, só que ela liderava o Rio há muitos anos. E quando ela parou para me perguntar algumas coisas, você já foi no Cristo? Você já foi no Bondinho? Ela já foi em todos os pontos turísticos do Rio, sendo paulista, e eu não tinha ido em nenhum. E ela falou assim, Ana, você precisa conhecer no mínimo a sua cidade, o seu estado. E ela me tirou de uma bolha, que às vezes a gente parece coisas talvez inúteis, mas é cultura, o que você está, né? Às vezes eu saio com o Arthur para levar ele até em coisas gratuitas, no museu, num forte de Copacabana, porque é cultura. E são momentos que o dinheiro não pode comprar e que nada pode pagar. Daqui a pouco o Iago está casando aí e vai viver esses momentos com a família que ele vai construir. E os momentos que vocês tiveram para trás são esses que vai ficar. E aí é uma escolha de cada um, ter muitos, ter pouco, ter mais ou menos. Então é super importante isso, o pastor falou.